Nós estamos aqui para dar mais sequência para mais uma entrevista. Estamos aqui com o Cláudio Loureiro, o CEO da JA. Obrigado por ter vindo, Cláudio. Obrigado pelo CEO. Fala um pouco aí da sua trajetória e como é que você atingiu aí a direção da JA. Vamos falar CEO. Não. Vamos lá. Obrigado, Carlos, antes de nada, pela oportunidade. A gente está aqui representando o JA Solar, uma empresa que já está no Brasil há uns 2, 3 anos, né? A gente já tem uma série de projetos estabelecidos. Em termos específicos da minha carreira, eu estou no setor fotovoltaico já vai fazer 5 anos. Esse monte de cabelo branco vem de estar trabalhando já no setor há um tempo. No Brasil, 5 anos é longo prazo já. Pois é, para você ver, eu já estou velho, né? Emagrecido, depauperado. Mas são 5 anos trabalhando no setor, principalmente na área de equipamentos. Então eu venho de trabalhar com uma outra fabricante de módulos, estou na JA, vai fazer 3 anos, acompanhando o estabelecimento da empresa no Brasil. Então meu background na parte de energia vem de 10 anos atrás, quando eu estava trabalhando na General Electric. Há 5 anos eu estabeleci uma das primeiras entidades legais aqui para a importação de módulo no Brasil. Estou fazendo um processo para a JA, então hoje nós já temos um escritório estabelecido, nós já temos uma oportunidade de trabalhar com os clientes apoiando em todas as formas logísticas, em todos os transportes. Temos trabalhado bastante forte com clientes que estão na geração distribuída, temos também casos de sucesso em geração centralizada. Então, basicamente, o meu histórico de energia vem de uns 10, 12 anos e especificamente na fotovoltaica já tem já tem 5 anos que eu estou trabalhando no setor. O pessoal já sabe que eu sou figurinha carimbada aí. Mas quem abriu a JA, toda a parte legal, estrutural, operacional, foi você? Foi eu. Eu comecei aqui representando, fazendo os testes de Inmetro, fazendo as primeiras vendas e obviamente, abrindo o mercado para a JA no setor. Hoje a gente já está provavelmente na GD com uns 25, total, né, acumulado uns 25 megawatts, entre 25 e 30 megawatts embarcados para o Brasil em operação ou a entrar em operação. Tanto em geração centralizada quanto distribuída? Não, isso é só distribuída. Centralizada, nós estamos falando de 254 megawatts, especificamente o projeto da Enel em Ituverava, que foi o projeto do primeiro leilão de 2014. É um projeto que está no interior da Bahia, foi o primeiro projeto a ser conectado no Brasil, né? Então, isso vem lá de 2014, outubro de 2014, foi o primeiro projeto que foi desenvolvido e implementado, né? Então, nessa época, a gente trabalhou com a importação dos módulos da China, foi um total de quase 800 mil módulos fotovoltaicos, 72 células, 1.500 containers importados da China, liberados na alfândega, transferidos até Tabocas do Brejo Velho, onde foram instalados na planta da Enel. Então, isso é super relevante, se você falar a abrangência que está tendo a JA no Brasil, tanto em geração centralizada quanto distribuída. Nessa centralizada passou também pela empresa que você abriu ou foi uma importação direta? Essa foi uma importação direta, né? No caso, o cliente, que é a Enel, ele tem um centro de excelência na Itália, as negociações são feitas pela Itália, né, junto com o nosso headquarters, e nós demos o apoio logístico para que isso acontecesse aqui. É um modelo que para grandes players, para grandes utilities, eles trabalham dessa forma, muitas vezes centralizado no seu headquarters, na sua matriz, e daí, digamos assim, a parte operacional vai para as subsidiárias. Tá? E logo que você abriu, eu acho que você teve a dificuldade de o pessoal conhecer a JA, né? Quem é a JA, o que faz a JA. Exatamente. Só outros fabricantes que eram conhecidos, o que é natural, foram os primeiros entrantes no mercado. Então você agora se posicionaram, né? A JA está posicionada tanto em centralizado e distribuído, e você tem feito todo um trabalho em distribuída. Como foi divulgar o nome de JA que ninguém conhecia aqui no Brasil, até chegar hoje, aí, 2017, já uma marca conhecida, um nome conhecido? E Tier 1, se não me engano. Né? Até explica para nós o que é Tier 1. Vamos lá. Tier 1 é uma classificação que é dada pela Bloomberg de empresas que têm um determinado volume de projetos instalados e uma determinada classificação, digamos assim, de bancabilidade, né? Então, 20 gigawatts instalados, com tantos projetos financiados por bancos de primeira linha, etc. Isso é o que se chama Tier 1. Tá? É uma classificação financeira, né, que não necessariamente garante que você vai estar aí longevo ou vai permanecer no mercado por muito tempo. Né? Quem já está no mercado há algum tempo sabe que não necessariamente quem era Tier 1 há 2 anos atrás ou 3 anos atrás permanece como Tier 1 e continua crescendo.
Mas nós somos e permanecemos e temos sido nisso. A JA é uma das 5 maiores do mundo em termos de volume. A gente tem hoje 7 GB de capacidade instalada. A gente pretende estar com 9 GB instalados em 2018. Dentre esses 9 GB, nós estamos dividindo o que é mono e o que é poly, né, o que vai para a China, o que vai para os Estados Unidos, etc. Né? Mas em termos de volume de vendas, a gente está sempre entre os 5 maiores do mundo. A gente espera chegar esse ano também entre o 3º e o 4º lugar. Não somos os maiores, mas estamos sempre entre os maiores. É uma empresa que está focada na tecnologia. Ela originalmente começou a trabalhar com a manufatura de células fotovoltaicas, então produzia célula, então o nosso core é tecnologia fotovoltaica, produzimos a célula e a partir daí integramos verticalmente para baixo, né, integração vertical, e produzir módulos fotovoltaicos. Os nossos módulos hoje são produzidos exclusivamente com células as quais nós detemos o processo de produção, nós não compramos células de terceiros. Então a JA tem o know-how, a tecnologia, pesquisa e desenvolvimento na área fotovoltaica e daí ela evoluiu para produzir módulos fotovoltaicos. Então somos Tier 1 pela classificação da Bloomberg e somos uma das 5 maiores fabricantes do mundo. Com relação ao Brasil, né, a gente pega todo esse monte de histórico, né, de empresas que vieram antes, né, a estratégia foi, vamos criar os nossos showcases, vamos criar os nossos projetos e a gente começa a ir para o mercado um pouco mais forte. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Então, por exemplo, Ituverava é o nosso showcase de geração centralizada. É um bom showcase. Pois fomos os primeiros e está operando, a gente tem excelente feedback do nosso cliente. Com relação à geração distribuída, a gente trabalhou com clientes, os quais a gente agradece muito por terem acreditado na gente, né? Então a gente tem hoje em dia já projetos de geração remota, de compensação remota de 5 megawatts, temos projetos em varejo, temos projetos em residencial, né? A Engie é uma cliente nossa bastante forte, agradecemos a eles pelo fato de terem nos acreditado na gente. Então o projeto dos 1000 telhados que foram feitos na Celesc foi com apoio da Engie. Um outro cliente nosso é a Green Yellow, do grupo Cassino, com a qual a gente tem trabalhado também em telhados de suas lojas. E outros que espero que me perdoem, né, pelo tempo aqui. Toda não vez posso que a gente mencionar. fala nomes, a gente sempre esquece de um. Então eu vou quer dizer que ele seja menos importante. Eu vou apanhar, mas eu agradeço a todos eles pelo apoio que a gente tem recebido. Então, hoje, esses clientes na geração distribuída, eles têm nos dado bastante apoio até o momento que hoje nós nos encontramos. Hoje nós estamos com um escritório baseado aqui em São Paulo, aqui na região do Brooklyn, próximo ao aeroporto, com a estrutura logística já toda estabelecida para atender todo tipo de demanda que o cliente possa ter. Excelente local, próximo da BGD. Próximo da BGD. Próximo 5 quilômetros daqui. Então a gente tem tido toda essa oportunidade de mostrando os nossos projetos, seja em geração remota, seja na geração distribuída em residencial, ou seja em varejo. Então a gente hoje já tem um portfólio de clientes com os quais a gente trabalhou. Indústria, comércio, micro e mini geração. Exatamente. Então, hoje uma empresa do mercado que queira trabalhar com os módulos da JA, qual que é o melhor caminho para eles encontrar? Eles vão atrás dos distribuidores ou em contato direto com o pessoal da JA, ou existem outros canais, ou algumas coisas que eles estejam pensando para diversificar os canais de venda da JA? Olha, hoje a sugestão é entre em contato conosco, né? A gente vai dar uma orientação, depende muito do modelo de negócio do cliente. Né? Existem clientes que, assim, eu quero o pacote fechado, eu quero o kit. Bom, eu não sou um fornecedor de kit, eu sou um fornecedor de módulos. Né? Então você pode buscar um fornecedor de kit ou eu vou te orientar, a gente vai orientar você para dizer, busque tal fornecedor que ele pode fazer o empacotamento para você. E depende muitas vezes do volume que esse cliente está trabalhando. Se ele está trabalhando num residencial, obviamente eu não sou a melhor solução. Eu vou orientá-lo, busque alguém que possa dar o pacote. Em termos de, quando a gente já começa a falar de volumes maiores, o comercial, um industrial, isso a gente pode eventualmente estar provendo. Mas outra vez, depende do modelo do cliente. Se o cliente é um instalador, ou se o cliente é um distribuidor, ou se o cliente está fazendo um projeto, né, uma integração, depende muito do porte. Tá? Do nosso ponto de vista, a nossa intenção é a partir de 2018 ter estoque aqui, né? Para apoiar os nossos clientes, sejam eles distribuidores, fornecedores de kits, etc., ou sejam eles, dentro de uma condição de volume apropriado, também integradores.
né? Hoje em dia, eu lembro lá atrás, no começo, o pessoal queria comprar módulo a peça, né? Eu quero 2 módulos, né? Eu quero 3 módulos. Estava no mercado nessa época, era muito comum. Ainda cotava em vários. Exatamente. E era uma situação complicada. Hoje o mercado já evoluiu, hoje a gente está no mercado que já tem uma maturidade maior, né, onde está se vendo produtos de excelente qualidade, o mercado aprendeu o que é comprar um bom módulo, o que não é comprar um bom módulo, e obviamente você começa a ter o benefício de escala. Né? Então é importante, né, buscar entender qual é o modelo do cliente, se ele trabalha por projeto, se ele trabalha sendo um distribuidor, se ele tem estoque, se ele não tem estoque, para ver como melhor oferecer. Mas você tem a possibilidade de você atender direto esse cliente, Tem. Dependendo do modelo e da quantidade, dependendo do modelo de negócio que ele for aplicar e da quantidade, evidentemente. Não? Senão eu vou orientar, olha, tal empresa trabalha com JA Solar, né? Pode procurar a JA naquele cliente, ou pode procurar naquele outro parceiro a JA Solar. Hoje na associação, o público-alvo da associação é bastante heterogêneo, então a gente tem desde empresas pequenas, médias, até empresas bem grandes, assim. O que você recomenda para essas empresas que você acha que é importante observarem quando vão procurar fornecedores de módulos fotovoltaicos, fabricantes, na verdade, de módulos fotovoltaicos? Eu dei uma dica agora há pouco, por exemplo, Tier 1. O fato de ser Tier 1, e essa foi uma pergunta que me fizeram há algum tempo atrás num evento, né, eu preciso colocar que seja um Tier 1 para poder ter alguma garantia? Não necessariamente. Né? O fato de ser Tier 1 não garante, hoje não garante que você, daqui a 2 anos, ele continue sendo, ou que esse sistema que você instalou quando ele era Tier 1, ele vai estar garantido. Mas ele vai comprar hoje. Mas ele vai comprar hoje. Tem que durar 25, 30 anos. Exatamente. Então, um dos pontos não basta ser Tier 1. Essa é uma das coisas. Desculpa, qualidade. A recíproca é verdadeira? Não é Tier 1, mas é... É difícil você não ser grande e forte se você não é Tier 1. Mas o fato de você ser Tier 1 não é condição suficiente para exatamente. garantir. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Né? Então, por exemplo, você buscar um módulo que você possa ter garantias. Então, por exemplo, quando você fala de garantias, tem muitos... O padrão do mercado, 10 anos de garantia de produto e 25 de desempenho para os módulos que têm frame de alumínio e para os que são double glass, que são vidro-vidro, 30 anos. Né? Então, 10, 25 ou 10, 30. Nós trabalhamos com 12 anos de garantia de produto e 25 nos módulos de estrutura de alumínio. Então, isso é uma vantagem? É uma vantagem. Tem que olhar quais são os termos da garantia. Outra coisa que tem que ver tem estoque ou não tem estoque? A empresa está estabelecida no Brasil ou não está estabelecida no Brasil? É através de um representante ou é estrutura própria? Né? Nós estamos no mercado hoje que é um mercado de importação. Né? Se uma empresa está estabelecida, está importando, está no Brasil, esse é um ponto de vantagem para você, digamos, ter com quem fazer interface. Se você está comprando através de um representante, sem demérito nenhum, hoje você pode ter uma dificuldade para ter um acesso ao fabricante em si, ainda que a garantia ela seja transferível. Né? Então esse é um outro ponto. Qualidade, digamos assim, tem que verificar quais são as certificações. Então o módulo tem que ter todas as IECs, não basta ter Inmetro, o Inmetro é necessário para se comercializar no Brasil, mas não é legal até, né? Exatamente. Você não consegue importar se não tiver essa certificação da Inmetro. Mas não é suficiente. O Inmetro, por exemplo, o Inmetro é um ponto que é necessário, mas não é suficiente. O fato de você ter Inmetro não garante que você vai cumprir todas as normas IEC. Né? As normas de carga, teste de granizo, maresia, resistência, etc. Isso é um ponto que o mercado já aprendeu. Né? Então é importante você verificar, o empresário verificar qual é a certificação. O fato dos módulos serem importados, serem chineses, eles já estarem no mercado há bastante tempo, dá uma garantia para o cliente de que aquilo foi testado, que foi testado através de uma TUV ou de uma outra entidade certificadora e que ele vai ter aquela garantia. Isso é realmente importante frisar, que o fato de ser certificado pelo Inmetro não garante e não são condições suficientes para garantir a durabilidade, a confiança. Exatamente. E a qualidade do módulo, tanto no início da vida útil dele até aguentar os 25, 30 anos. Exatamente. Os testes IEC da vida, eles garantem isso. Exatamente. Ou pelo menos diminuem muito o risco de ter um problema de qualidade, porque são testes bem complexos
que abrange todas as coisas que poderiam eventualmente prejudicar a qualidade de produção do módulo. Você disse isso, tudo. né? Esse é um ponto que tem que ser considerado. Até hoje as pessoas confundem isso. Inclusive os novos entrantes acham que o fato só de ter certificação do Inmetro, o módulo já está garantido em termos de qualidade. E não. A necessidade do Inmetro é uma necessidade quase que praticamente legal. Claro, tem alguns testes lá mínimos, que é o mínimo que poderia se exigir, mas eles estão muito longe ainda de se igualar aos testes de qualidade que são feitos por vários certificadores internacionais. Por isso é importante você frisar isso. Né? Isso é de suma importância. Você vai estar vendendo, um instalador vai estar vendendo um módulo que vai ficar 25 anos no telhado de alguém, ou vai ficar 25 anos vendendo energia para um cliente num projeto de compensação remota. Só o Inmetro garante isso? Não, né? Muitas vezes nem tem os testes. Não tem todos os testes. Então é importante porque você não está vendendo um projeto pequeno, não é algo imediato, é algo que tem uma vida útil longa. Né? Então você tem que garantir que aquilo vai estar operando, senão você vai ser partícipe de algo que está sob risco. Né? Um outro ponto que é importante para alguns casos a gente teve uma mortalidade de fabricantes de módulo no começo da década. Algumas empresas grandes. Algumas empresas grandes. Que estavam no Tier 1. Exatamente, que estavam no Tier 1 e essas empresas elas acabaram falindo ou foram para uma situação menos favorável. O que acontece? Existe o que a gente chama de seguro de garantia ou alguns conhecem no mercado como Power Guard. Ou seja, isso é o seguinte, essa é uma garantia que o fabricante dá, é um seguro que o fabricante dá através de um terceiro de que se acontecer alguma coisa com esta empresa, né, o fornecedor de módulos, um terceiro pode ser acionado para substituir o módulo durante a vida útil dele. Dando um exemplo, instalou-se 200 mega numa planta ou 50 mega ou o que quer que seja, qualquer volume numa planta que está em operação. Aquele módulo está garantido por 25 anos, mas no ano 10 o fabricante faliu. Por razões A, B, C, quaisquer que sejam, mas aquele módulo ele tem que operar por mais 15 anos. E no ano 12... tinha que ser fora da garantia, deu um problema em sério naquela instalação. Né? O proprietário, se ele tem esse tipo de cobertura, ele vai entrar em contato com a PowerGuard, que é seguradora, assim, eu quero trocar esses módulos. A PowerGuard vai avaliar, vai fazer os testes, vai dizer assim, sim, isso é factível. Atingindo, né? as condições de contorno que estão provavelmente previstas lá no seguro. Exatamente, vai ser um módulo equivalente, não vai ser aquele mesmo módulo. Substituído. Exato. Ou seja, restituído financeiramente. Exatamente. Então aí você vai ter a continuidade da operação, mesmo o fabricante tendo saído do mercado, né, dentro daquela condição das garantias. Então esse também é um ponto. Alguns clientes optam por ter esse seguro, alguns optam por não ter esse seguro. É uma opção financeira. O cliente que escolhe? É o cliente escolhe. Né? E se ele não optar, muda o preço? Sim. Isso tem um prêmio adicional que está relacionado com um prêmio que o fabricante contrata junto à seguradora. E a seguradora subentende que vão durar mais do que os 25 anos também. Exatamente. Então a seguradora está bancando, né, que é um seguro. Exatamente, é um seguro. É um seguro como outro qualquer. Então, quer dizer, específico para aquele caso. Então nós falamos de qualidade, nós falamos de garantias de manufatura, nós falamos agora de garantia de desempenho. Né? São 10 anos de manufatura, 12 anos de manufatura, mais 25 anos de desempenho, que é o fim da vida do módulo. Não quer dizer que ele vai estar parando de funcionar, mas simplesmente aquele período de 25 anos ele termina. Nós falamos da cobertura de PowerGuard. Eu acho que esses seriam uns pontos assim, para se olhar quando assim, eu estou adquirindo. E se essa empresa demonstra uma fortaleza financeira, obviamente, isso é bastante importante. Né? Você não quer comprar algo que daqui a 3 meses você fica sabendo que, a empresa foi já não está mais operando. Né? Então, isso é importante na contextualização da seleção do produto. Outra coisa interessante que você falou é que você abriu a empresa aqui no Brasil, preparou tudo do ponto de vista operacional, jurídico, para ela começar a funcionar. E o Brasil é um país extremamente difícil em alguns aspectos para você abrir uma nova empresa. Né? Esse já saiu um estudo aí que pode demorar até 8, 9 meses só para abrir uma empresa assim, sem grandes dificuldades. Não estamos nem falando de radar, importação, essas coisas. Nossa, nem falo, dá arrepio. Quais foram as dificuldades, as principais dificuldades? O objetivo não é enumerar todas as dificuldades em detalhes, mas só as principais dificuldades que você encontrou, né, para trazer um fabricante grande para o mercado brasileiro fotovoltaico. Porque com certeza
os grandes fabricantes vindo aqui oferecer produtos, isso modifica o mercado, cria uma concorrência, são fabricantes de Tier 1, mas até mesmo esses que têm estrutura grande lá fora sentiram dificuldades para ingressar no país e começar a vender, oferecer os produtos, criar concorrência, mais serviços, etc. Como você passou por essa experiência 2 vezes, conta para nós como é que foi nessa segunda vez essa experiência de abrir o mercado para um novo fabricante aqui dentro do Brasil. Na verdade, é a terceira empresa que eu abro, né? Trabalhando com importação, é a segunda fotovoltaica, mas a principal dificuldade é entender, é um mercado globalizado, né? Quando a gente está falando de operar com o Brasil é significativamente diferente dos outros mercados desenvolvidos que estão trabalhando com a fotovoltaica. Então, quando você diz uma empresa chinesa que está exportando para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, são empresas que estão acostumadas a ter um mercado aberto. Então, existe comércio internacional, existem regras, existem formas de trabalhar muito mais simples do que trabalhar com o Brasil. O Brasil ainda é uma economia fechada. Então, o fato de você ter que planejar, né, estoque, o fato de você não ter um bom forecast, de você depender de ter inventário no mar ou alocar volume numa fábrica que está fornecendo para o mundo inteiro. Isso é uma dificuldade para você estabelecer quando você vai estabelecer uma entidade aqui no Brasil. Por quê? Porque ele diz assim, bom, comprou, eu entrego, né? Mas aqui, em função da nossa característica, do nosso mercado, como a gente vive, ou de projetos que o cliente tem que fechar, e o cliente fechando, ele tem que eu vou fornecer um módulo e eu preciso entrar na linha de produção para garantir aquela fabricação, isso é difícil para o fabricante, né? Um fabricante estrangeiro, porque você tem benefício de escala para produzir, porque você está produzindo com uma fábrica, trazendo uma fábrica de 7 GB, 9 GB, então o teu preço é bom porque você tem uma grande escala, um ganho de escala. Mas se você não planeja adequadamente o teu forecast, a tua previsão de vendas, o teu pipeline de projetos, né, isso compromete às vezes o teu cronograma, né? Então aí você acaba perdendo, né, oportunidade porque você tem que comprar de alguém mais caro porque tem estoque ou porque aquele produto está disponível, ou você vai atrasar o teu projeto em função do fabricante ter que demorar um pouco mais de tempo. Então, a principal dificuldade que eu vejo de estabelecer uma entidade aqui no Brasil é como manejar o planejamento, né? Então, é muito difícil a gente conseguir conciliar muitas vezes o que o cliente quer ou o que o cliente do nosso cliente quer em termos de preço, em termos de cronograma, versus, né, o que você consegue alocar dentro de uma fábrica para trazer um volume mais significativo, ou em termos de preço quando você já tem um inventário, né? Inventário é um negócio complicado, porque é o que vai criar buffer na nossa economia, que é uma economia, como eu falei no começo, relativamente fechada. Então, essa venda de você ter inventário aqui no Brasil, você estabelecer estoque, né, os custos adicionais que você tem por trazer, importar, colocar num armazém, etc., versus você formalizar ou tentar induzir ao melhor planejamento do cliente, essa é uma dificuldade grande, né? Todo mundo quer agora, fechou o projeto, eu quero instalado ontem. Logística, digamos assim, poder resumir tudo isso. É a logística, é exatamente isso, é exatamente a logística. É um bom planejamento versus a disponibilidade versus o volume, né? Muitas vezes, isso aconteceu esse ano, né? Eu tinha clientes que queriam comprar volume em julho, eu disse assim, só consigo te entregar em outubro, por uma questão de demanda, né? E é o meu projeto. Desculpa, não tem o que fazer, né? Quando você tem um mercado de 45 gigawatts por ano, que é o mercado da China e está comprando, né? Digamos assim, nós somos um mercado relevante, mas nós somos um mercado pequeno. Por isso, talvez você esteja pensando em manter um estoque aqui. Isso tem um custo manter estoque, não só da logística, do custo mesmo do capital parado ali, à disposição. A gente espera que aquele estoque gire rapidamente, mas mesmo assim isso é estratégico, difícil de gerenciar. E esse é um ponto que os nossos clientes têm que ver que é um valor agregado. O fato de você ter isso disponível para poder atender algo de imediato é um valor agregado, né? Porque você está tomando o risco de trazer, de inventariar, pagando os impostos corretamente, armazenando isso, porque a gente sabe como opera a nossa mentalidade brasileira, né? Nós não somos reconhecidos por ser planejadores exímios, né? É tudo na hora, vamos fazer, vamos acontecer. Então, quando você vende isso
como eu dei exemplo, né? Quando você vende isso para uma empresa americana, para uma empresa europeia, para uma empresa asiática, que são sincronizadas no mínimo detalhe, é algo difícil de você colocar. Então toma seu tempo, você criar uma estrutura, você fazer a venda interna para que você consiga ter isso disponível. A logística é fundamental nesse mercado. Não, sem dúvida. Talvez a gente não seja exímio em planejamento porque as coisas mudam tão rápidas no Brasil que a gente tem um jogo de cintura muito grande. Exatamente. E às vezes passar por cima de um eventual planejamento e resolver as coisas no prazo que a mudança nos obriga a fazer. Não, é verdade isso. Fala um pouquinho sobre os números de 2017, como é que foi o que aconteceu no mercado, falta um mês só para acabar o ano, né? E os números que vocês estão esperando, os planejamentos que vocês estão esperando para 2018, que o que todo mundo tem falado, o mercado vai crescer mais ainda do que já cresceu esse ano aqui, que na área de geração distribuída vamos fechar o ano provavelmente com 19 mil sistemas por aí. Eu acho que a causa base de estar tendo crescimento é a regulação. A regulação brasileira ela é referenciada por muitos como uma das melhores hoje no mundo. E também o fato de a gente ter subido de 1 megawatt para 5 megawatt a geração, os limites. Né? E isso permitiu que vários players entrassem no mercado fazendo projetos de maior porte. Né? Lá no começo nós estamos falando, na antiga 482, eram muitos inovadores que estavam fazendo projetos residenciais. Quando saiu a 687, você já começou a ter outros players corporativos trabalhando em projetos comerciais, em projetos industriais, né, compensação remota. Então, isso trouxe o mercado para um outro patamar durante o ano de 2016, onde, vamos dizer assim, metade de 2016 ainda teve algum entendimento, alguns projetos começaram a sair, e 2017 foi um ano assim, digamos assim, esse modelo funciona, vamos fazer isso aqui operacionalizar. Como tudo tem seu tempo, eu acho que 2018 vai ser um ano realmente de entrar em implementação em grande escala, né? Então, eu acho que como a gente estava falando, eu acho que esse ano a gente deve fechar o mercado, eu não sei dizer em termos de sistemas, né? Porque aí você está falando de sistemas, você tem residenciais, você tem comerciais, industriais, mas eu acredito que esse ano a gente deve ter acima de 100 megawatt pico negociado no Brasil. Né? Eu acho que a gente já está acima disso em instalações, né? Mas eu acho que em termos de novos sistemas, a gente deve ter no ano de 2017 comercializados em bate-pico algo acima dos 100 megawatts. Eu acho que mercado. Hã? Falando do mercado. Não estou falando do acumulado, só o mercado de equipamentos, eu acho que ele vai estar negociando ao redor de 100 megawatt-pico. Eu esperaria algo ao redor de 180 a 200 no ano que vem. E a JA? Olha, o nosso objetivo corporativo é estar na faixa entre 5% e 10% de market share. E eu acredito que a gente vai, se tudo der certo, a gente deve estar nisso ou acima disso. Então, se a gente falar de 200 megawatt-pico no ano que vem, se a gente falar de 10%, nós estamos falando de 20%. A minha média é acima de 20%. Né? Então, a gente deve estar trabalhando... Então, um market share de mais de 10%. O nosso objetivo é ter um market share de mais de 10%. Eu acredito que a gente fez um investimento, né, no mercado, temos os showcases, temos clientes com os quais a gente tem estabelecido uma boa parceria. Né? Eu acredito que o crescimento do mercado vai trazer um bom resultado para a gente. E nós, como eu falei, fizemos um investimento, temos as soluções logísticas, temos a tecnologia e temos digamos assim, a presença no Brasil para dizer assim, estamos aqui, vamos ficar, nosso interesse está no longo prazo e a gente tem a total capacidade de atender as necessidades dos clientes. Uma pergunta que é muito comum fazendo para os fabricantes, eu vou até passar lá para você novamente, eu até já sei a resposta, mas eu vou falar para ficar registrado, sobre fabricação nacional, né? Se a JA tem intenção, um plano que seja de médio ou longo prazo, ou está totalmente descartado, a produção de módulos fotovoltaicos aqui no Brasil com uma fábrica da JA. Tá. Olha, nunca foi descartado, entretanto a política industrial hoje estabelecida, ela não viabiliza. Não é favorável. Ela não é favorável. Nós fizemos várias análises, nós chegamos a ter análises com sócios aqui no Brasil, fazer manufatura terceirizada, como é o caso de uma concorrente nossa, subcontratar uma grande empresa de manufatura, mas em termos de custo-benefício, quando a gente verificou, isso provou-se posteriormente, o custo do watt-pico produzido no Brasil versus o custo do financiamento, o que a gente acaba vendo são projetos que estão utilizando o financiamento do exterior com módulos importados.
Esse é o grande share do que aconteceu. Esse é o grande share do mercado quando a gente fala de geração centralizada. Muito mais projetos utilizaram módulos importados com outras fontes que não necessitavam de manufatura local, de conteúdo local, né? Isso por quê? Porque o custo do módulo ficou muito mais elevado do que o módulo importado, né? Houve uma queda no dólar, tem capital abundante no exterior que pode tomar o risco da variabilidade do dólar. Então, a situação hoje, com a política tal qual está ela não é favorável, né, em grande parte aos projetos. Se houver, né, o trabalho do ponto de vista laboral, então aí nós estamos falando, hoje o Brasil, ele trabalha por lei, uma fábrica de painéis ela pode trabalhar 5 dias e meio versus 7 por semana uma fábrica na China, né? Então você tem, só aí quando você faz um investimento, você está perdendo 1,5 dia de utilização do teu ativo. Né? Existem, acho que pode-se trabalhar em questões trabalhistas para que isso venha a maximizar o investimento do empreendedor. Você quer fazer uma fábrica, você tem que tirar o máximo daquela alternativa. E você cria mais empregos também ao operar 7 dias. Então faz sentido avaliar isso. Outro ponto, a partir de tributação. Né? Existe uma tributação sobre os materiais que fazem com que este produto feito no Brasil, ainda que tenha a mesma qualidade, as mesmas certificações, ele fique mais caro. É uma questão de tributação sobre os insumos que estão sendo importados para se produzir. Isso também gera um impacto no custo final do módulo. Então, uma vez que você enderece esses pontos, se for estratégico, se for interessante do ponto de vista de política industrial do Brasil, isso pode tornar a indústria mais competitiva e, obviamente, isso possa vir a ser interessante não só para a JA, como para outros fabricantes. O ponto é, qualquer fabricante que venha se instalar no Brasil, né, ele tem que ser um fabricante que possa entregar módulos de primeira qualidade, né, nos termos que a gente falou, 12 anos de garantia, né, com todas as certificações, etc. Né, e ele tem que ter volume de venda. Né? Então, eu não posso vir aqui me instalar, colocar 200 megawatt pico para produzir por ano e ficar parado. Faz sentido. Né? E qualquer industrial, né, ele vai entrar na medida que ele tem pelo menos uma garantia que ele vai estar produzindo por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Que ele tenha demanda. Que ele tenha demanda. Exatamente. Então você tem que ter um pré-contrato, você tem que ter uma garantia que o teu investimento não vai ficar parado. Né? Esse foi um ponto que eu acho que acabou comprometendo os empreendedores que apostaram nesse mercado. Né? Então, na medida que você tem que trabalhar nas certificações, é um mercado jovem, é um mercado que, digamos assim, a demanda não está totalmente estabilizada. E, mais do que isso, quando você está falando de demanda, não basta ter leilão, né? Porque o leilão ele vai gerar picos de demanda. Né? Você tem que ter uma demanda base para poder garantir que a fábrica vai produzir reloginho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uma demanda recorrente. Demanda recorrente, para que você utilizar ao máximo a capacidade. Porque cada queda de demanda é custo adicional. Você está com máquina parada. Né? Então, tudo isso entra numa equação para você produzir. Né? O que aconteceu ano passado quando você teve um leilão cancelado em dezembro, isso compromete de uma certa forma, né, os fabricantes que tomaram o risco de produzir aqui no Brasil, porque a demanda deles vai ficar em queda, vai cair, a oferta deles vai cair porque a demanda não existe. Sem dúvida, qualquer planejamento. Exatamente. Então, não é uma equação fácil você fabricar no Brasil, não basta você vir aqui e dizer assim, vou produzir. Você tem que ter a qualidade, você tem que ter as certificações, você tem que ter uma boa equação Tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo em preço. Pode vir outros também. Exatamente. Você for ter uma fábrica de 200 MB versus quem está produzindo com 7 GB, 8 GB, 9 GB, que são as top 5, né, a tua equação de barganha de custo é diferente também. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta para poder formalizar, digamos assim, o estabelecimento de uma manufatura aqui no Brasil. Sem dúvidas. Bom, para encerrar, passa uma mensagem aí para as empresas integradoras, uma coisa que motive elas para procurar a JA para ser a fornecedora de modos. Assim, quais os 2 ou 3 pontos que você destacaria que
para ser um bom fornecedor para esse público aí que está, ou os novos entrantes, né, com pedidos ou projetos menores, ou as empresas que já estão estabelecidas no mercado aí com grandes projetos, para confiar em vocês como fornecedores de módulos? Eu acho que a primeira coisa é, nós estamos no Brasil, né? A JA tem um escritório, ela está estabelecida no Brasil, ela não vem aqui para ficar no curto prazo e depois sair. Então nós estamos aqui para permanecer no Brasil. Qualquer um pode pegar, todo mundo conhece meu celular, liga para o Cláudio, como é que eu faço, como é que eu ajudo. Então tem um toque pessoal de relacionamento e a nossa presença física aqui no Brasil, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente tem a capacidade dentro do modelo de negócio do cliente de orientar e de ajudar, né, qualquer condição que ele possa vir a querer trabalhar. Então nós temos clientes com os quais a gente tem trabalhado desde quantidades de containers até quantidades de megawatts, né? Então a gente tem essa flexibilidade, né? Temos parceiros que podem ajudar em condições especiais, mas a gente tem uma proximidade com o mercado em toda a faixa de clientes, né? Obviamente a gente tem os volumes mínimos, as condições de pagamento, etc. e tal, mas a gente tem uma proximidade muito grande com muitos players do mercado, né? E eu acho que um ponto que é importante é que todos os grandes players têm, né? Nós temos a condição de qualidade, certificações que são necessárias para se trabalhar no mercado brasileiro. Comprováveis, né? E rastreáveis. Comprováveis e rastreáveis, ou seja, exatamente. Né? Qualquer um que comprar um módulo JA sabe que esse módulo vai estar cumprindo com as garantias, né, que tá se colocando. Né? Isso não é diferencial, é básico, então qualquer coisa que venha a ser firmada com um módulo da JA, você pode ter uma garantia de que isso vai ser cumprido. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela informação. Espero te ver de novo aqui em breve. Tá bom? Eu que agradeço, Carlos. Prazer vê-lo outra vez.